Olá, eu sou Bruna Borg Tomé, sou sócia da área de contencioso civil aqui no escritório Tosini Freire Advogados. Estamos iniciando mais um podcast Alumni, dessa vez na presença da Daniele Demarco. Já faço um disclaimer que essa é a única vez que eu vou falar Daniele, não consigo, pessoal. A Dani já trabalha aqui conosco há 2 anos, trabalhou conosco há 2 anos no escritório e agora está completando 7 anos no Facebook Brasil, onde ela é Associate General Counsel, trabalhando com foco em contencioso. Muito obrigada, Dani, por participar conosco dessa conversa. Aqui conosco também, pessoal, temos a Sofia, sócia também da minha equipe de contencioso civil, e que trabalhou e tem várias histórias aqui junto com a Dani. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Obrigada, gente. Dani. Estou muito feliz com o convite. Obrigada por me receberem. Eu falo que eu sempre gosto de visitar vocês e hoje, por um motivo muito nobre, né, de gravar esse podcast. Meu primeiro podcast, então eu tô nervosa. Que demais! Tá em casa. Igual a primeira sustentação, você já começa falando, né? A primeira sustentação, hoje é meu primeiro podcast. Que demais! Vai ser sucesso, certeza. Videocast. Videocast. Videocast e podcast. Dani, para começar esse bate-papo aqui, a ideia realmente é contar um pouquinho da sua história, da sua carreira, né? Você ficou 2 anos aqui no Tosini, 7 anos agora já na posição de cliente. Então, a gente quer entender um pouquinho sua história aqui no Tosini, sua transição para o Facebook. Se você tem algumas dicas, a gente vai conduzindo aqui algumas perguntas, mas fica super à vontade para você também trazer aqui alguns insights que você tenha durante a conversa. Legal, Bru. Bom, a minha história no Tosini, ela começou em 2016, foi quando eu entrei no escritório. É um ano que marcou, acho que nós 3 aqui de uma forma muito parecida, né? E a gente já entra nesse porquê. E eu lembro, eu vou voltar aí no começo mesmo, assim, eu lembro da entrevista, quando eu vim fazer a minha entrevista aqui no Tosini. Eu soube da vaga pela Renata, né, que minha amiga, grande amiga desde a época da faculdade, a gente trabalhava juntas, ela me contou da vaga e eu vim conhecer. E eu nunca tinha trabalhado num escritório grande como o Tosini, escritório full service, e me deu aquela ansiedade, né, de, puxa, a primeira curiosidade de conhecer algo diferente e eu lembro da sensação de entrar aqui para fazer a entrevista, né, aquele frio na barriga. E quem me entrevistou foi a Paty. Ela, enfim, conversamos sobre a minha experiência e ela me explicou a vaga. E ela me explicou que eu ia trabalhar com direito digital e direito eleitoral. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu, né, vinha de um background de contencioso civil, sempre trabalhei com isso, e eu não estava entendendo muito como é que aqueles temas se conectavam. Eu nunca tinha trabalhado com direito eleitoral, então era um grande desafio. E esse foi o meu primeiro contato com o assunto. E aí deu tudo certo, topei o desafio, entrei. E na minha primeira semana, a gente teve uma daquelas reuniões, né, com o cliente na época, com o escritório, com o Item Case, que também é nosso parceiro. Aquela reunião do dia inteiro. E eu lembro que eu estava naquela reunião, eu anotava tudo, eu queria entender tudo, longe de entender tudo. E pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar, né, aqui no mesmo nível que esse pessoal? Eles trabalham com isso há muito tempo, entendem o que é uma URL, né, basicamente. E aí eu lembro de sair da reunião com o meu caderninho que eu tinha anotado de tudo, pensando que eu tinha que estudar muito para entender aquilo, e foi o que eu fiz, assim. Foi um período de muito aprendizado. E foi um período, e aí, entrando no porquê marcou nós 3 trabalhamos naquele ano com direito eleitoral, e foi uma loucura, né? Aquele ritmo insano de trabalho, né? Tudo muito rápido, aprender muito rápido, e nesse ambiente a gente forja também histórias memoráveis, que foi o que aconteceu, né? Como, por exemplo, como mexer num fax. A gente por tá exemplo, assim, né? ensinando Uma a olhando pra geração Z. cara da outra e falou, legal, tô com a chave do fax, como que eu faço isso agora? Enfim, coisas que me marcaram para sempre, Sim. né? E, enfim, essa foi a minha história no Tosini. Trabalhei 2 anos aqui e depois disso eu acabei migrando para o Facebook Brasil, né? Que na época era o cliente com quem eu trabalhava mais. E
e também muito pautado nesse mundo eleitoral, né? Foi em 2018, antes de uma nova eleição, e assim foi. Aproveitando esse gancho, Dani, conta um pouco pra gente, assim, como foi esse processo da sua ida pro Facebook Brasil, assim, você tinha até então uma carreira em escritórios, primeiro num escritório menor, depois vindo pro Tozini, mas ir pro cliente é uma transformação muito grande, né? Passar a ser o cliente em termos de carreira, como que foi esse processo para você, assim, de tomar essa decisão de passar para a empresa? Foi uma decisão na época, assim, eu me lembro que enfim, fui bastante feliz no Tozini, né? A gente estava iniciando um novo ciclo eleitoral, era um novo desafio. Eu tinha começado numa posição de gestora de equipe, então eu tinha uma equipe recém-montada. Foi uma decisão difícil, assim, de, putz, é o momento, né? Agora vai ser um momento decisivo aqui no escritório também. Uma grande mistura de sentimentos, mas eu acho que foi o desafio, e muito até conversando com a Bru, que estava no momento, né, trabalhando emprestada, digamos assim, né, assim, como secondi. Falei, puxa, eu acho que é uma experiência que eu quero viver, entender, e o máximo que podia acontecer, eventualmente, eu achar isso aqui não é para mim, enfim, retomar a minha carreira em escritório. Foi uma transição feliz. Eu fui muito feliz, assim, nesse momento da transição, muito animada com o desafio, especialmente no momento que eu cheguei na empresa e eu enxerguei que aquilo que a gente fazia aqui do escritório se refletia bastante lá dentro, claro, de uma forma diferente, um ambiente diferente, mas foi uma experiência inovadora. Nunca tinha vivido nada daquilo, né? Parecido com aquilo e com o que eu vivo hoje, que são dias muito atribulados. Nunca tem um dia igual, a gente não acorda sabendo exatamente o que vai acontecer no dia. Acho que isso é verdade para todo mundo no nosso ramo. E isso é muito animador, assim, eu acho que é um grande estimulante. Mas essa foi a minha transição. Eu fui para a empresa em 2018, agora acabei de completar 7 anos, e o tempo voou. Eu Nossa, acho que é voou, uma né? coisa impressionante. Eu fecho o olho, lembro da gente aqui tendo discussões, né, Ontem. 7 anos atrás, e agora eu completando esse aniversário de empresa, que foi agora nesse mês, inacreditável essa transição. Mas muito bom poder mudar, né, esse ramo, né, de sair do escritório e ir para uma empresa, mas mesmo assim continuar trabalhando com as pessoas com quem eu trabalhava aqui, manter esse relacionamento, isso foi super importante, inclusive na transição, né, ter nos meus colegas daqui o apoio, enfim, essa é como uma retaguarda mesmo para a nova aventura, digamos assim. Então foi bastante isso assim que eu senti. Ai, que legal, Dani. Eu ia te perguntar um pouco, o que você viveu aqui? Agora é interessante, né? Você falou, tô completando 7 anos no Facebook. Para mim parece que você passou 7 anos aqui, porque é tudo muito intenso, né? É verdade. Nosso dia a dia, você bem mencionou, né? 2016, eleições, a gente vivenciando ali a alteração, né? Contencioso civil para contencioso eleitoral digital. O que você acha que você vivenciou aqui que possa ter contribuído nessa sua nova posição agora como advogada de empresa e não mais como advogada conduzindo o processo como advogada assinando, né? No máximo, reuniões institucionais, claro, reuniões entre as equipes, mas agora você não é a advogada do caso, é uma outra posição lá. Algo que você vivenciou aqui, você acha que contribuiu para essa nova posição? O que... É uma ótima pergunta, assim. Olhando para o escopo do meu trabalho hoje enfim, entrando nesse mundo da tecnologia, eu aprendi basicamente tudo aqui. Né, meu primeiro contato com o Marco Civil da internet foi aqui no Tozini, em direito eleitoral, então nem se fala. Então, essa parte técnica toda é uma bagagem que eu herdei do meu tempo aqui do Tozini, mas quando você me faz essa pergunta, Bru, eu penso muito em um aspecto mais pessoal. E eu sinto que no Tozini eu adquiri uma confiança muito maior, assim, no meu trabalho.
Eu lembro que desde o começo, né, e eu acho que esse sentimento dessa confiança, é claro que não é uma coisa permanente, né? Todo mundo, a gente estava conversando sobre isso um pouco mais cedo. Todo mundo aqui tem os seus momentos de insegurança, de achar que não vai conseguir, a tal síndrome do impostor, né? Eu padeço, né, dia sim, dia não desse problema, mas a sensação, no final das contas, de que, peraí, eu já fui colocada aqui numa situação de ter que resolver isso, isso e aquilo, e deu tudo certo, eu consigo fazer, vai dar tudo certo. Eu acho que talvez essa tranquilidade de que mesmo no olho do furacão vai dar tudo certo, eu levo daqui. A gente teve muitas vezes isso, né? Assim, dias de, enfim, ter que minutar um MS em instantes porque era alguma situação urgente com algum cliente e tudo dava certo no final. Tem algum silver lining aí no final. E eu acho que essa confiança no trabalho, eu posso dizer que ela cresceu enquanto eu estava aqui no Tozini. E aí, muito claro, por conta do nosso trabalho em equipe. E também, obviamente, preciso falar da Patrícia, porque ela, né, eu brinco com ela até hoje, que eu vivia na mesa dela todos os dias, o dia inteiro, tirando dúvidas, mas eu sentia uma confiança naquilo que eu estava fazendo. Cresci no escritório graças a essa confiança que me foi dada, então eu sou muito grata a essa minha história daqui, porque eu acho que ela me posicionou para achar que eu tinha capacidade para aplicar para uma vaga na empresa, por exemplo. Eu acho que esse foi foi o meu grande aprendizado. Muito bom. Dani, eu ia te perguntar também, agora, né, falei muito que a posição muda um pouco, né? A advogada de contencioso que está no escritório, está fazendo a audiência, a advogada de contencioso que está responsável pela definição da estratégia, pelos impactos que aquela estratégia pode ter no produto, enfim. Eu imagino que as qualidades, as habilidades sejam um pouco diferentes, né? Quando vai para uma empresa e assume uma posição como a que você está hoje. Queria te ouvir um pouquinho, até para a gente entender, né? Quais são essas habilidades, quais são essas soft skills que você teve que desenvolver ou que você entende que são muito importantes para ter e desempenhar o papel que você tem? Olha, eu sou filha de jornalista e como, né, o fruto não cai muito longe da árvore, eu acho que a comunicação, ela é, assim, chave para tudo na vida. Eu acho que vai além da nossa carreira, né? E acho que vai além, ela é importante, a comunicação é importante trabalhando em escritório e ela, na minha visão, ela se tornou ainda mais importante trabalhando numa empresa, porque na empresa eu adquiri a noção de que as áreas, apesar de, né, terem cada área tem o seu interesse diferente. Então, eu ali no jurídico tenho a minha cabeça do jurídico, a gente tem um departamento de vendas, existe um departamento de, enfim, equipes de marketing, cada um numa empresa, eu não falando especificamente da empresa que eu trabalho hoje. E às vezes um tema que está sendo trabalhado no jurídico, ele tem implicações diversas em diversas áreas. E se você não tem essa conexão, essa comunicação, especialmente advogado, que adora um juridiquês, né, falar aquele termo que nem a gente lembra da faculdade, é muito importante a gente trazer essas questões jurídicas com clareza para áreas de um negócio, para sempre, e aí todo mundo em conjunto, e talvez entre aí um pouco essa questão do trabalho em equipe, pensar no que é o melhor para a empresa, né, para o seu empregador. Então, eu entendo que hoje esses seriam os meus pontos de aprendizado, crescimento, sempre um cuidado com a comunicação e fazer esse trabalho em equipe, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Seja na empresa, no escritório, a gente sabe como é importante você ter uma equipe em quem você confia e pode crescer junto. E você tocou num ponto que a gente fala muito aqui, né, que a gente fala da importância do nosso papel como um parceiro de negócios do nosso cliente, né? E você também tocou na sua frase de que estou do lado de lá, mas a gente se fala e continua se falando muito, né? O dia inteiro, né? O dia inteiro. Se não todos os dias, todos os dias o dia inteiro. E aí acho que pergunta que a gente queria te fazer aqui como uma dica para quem trabalha em escritório, quem é outside counsel mesmo.
que a gente pode fazer para contribuir com o trabalho de vocês que estão ali na empresa? Tem essa necessidade de explicar o papel, fazer essa intersecção com as diversas áreas, como você disse? Como que a gente pode ser esse parceiro de negócio? O que você entende que é essencial que a gente possa prestar de serviço para contribuir com o trabalho de vocês? Acho que até na forma, né? Na forma do serviço, na comunicação também. Na comunicação. Olha, assim, a relação, né, quando a gente fala da relação com o escritório, é uma relação de absoluta confiança e nem vou entrar no produto do trabalho, porque isso é a premissa, né, é um trabalho de excelência que vocês entregam muito bem. Mas essa relação de confiança, na minha opinião, ela cresce conforme o escritório consegue ter uma boa leitura de como aquele departamento jurídico opera. Porque a gente tem diversos tipos de departamentos jurídicos internos, né? Existe o departamento jurídico que é mais enxuto e não consegue participar tanto de algumas discussões, então delega mais para escritório. Tem departamentos jurídicos enormes que internalizam demais e às vezes utilizam o escritório de uma forma mais estratégica. Então, eu acho que entender como o escritório pode fazer essas mudanças desenhadas para o cliente é muito importante. E isso parte de uma cultura de estar muito antenado no business daquele cliente e antecipar os riscos jurídicos, né? Antecipar as discussões, qual vai ser a próxima moda, qual vai ser a área de trabalho que vai agora crescer mais e como isso vai impactar aquele cliente. Eu acho que esse tato, essa atenção, né, esse estar antenado é muito importante. E falo agora, né, um testemunho muito pessoal, o Tozini tem uma grande parceria conosco, muito por isso, assim, vocês trabalham com o cliente, né, com o Facebook Brasil, muito antes de eu entrar, então conhecem muito bem como o departamento jurídico foi estruturado, né, como ele é hoje. E a gente sente isso no dia a dia do trabalho, a gente sabe que isso faz toda a diferença, né, no trabalho em si, né, no material, essa questão pessoal e do trato e de como a comunicação acontece. E é um casamento muito feliz, eu diria. O Dan, eu tava me lembrando aqui, você falou muito da comunicação, né? E a Sofia tocou no ponto da forma de comunicação. Às vezes a gente está se falando, a gente fala, eu preciso dessa notícia em bullet points, eu preciso de um resumo executivo. E a gente se esforça aqui, né, para fazer super resumido, bem pontual, bem objetivo, e encaminha. E aí, às vezes, vem o retorno de vocês, mantendo o que a gente fez, mas vocês conseguem ser ainda mais objetivos, assim. Então, acho que você falando me veio assim, acho que essa questão da forma de comunicação e essa habilidade. Eu queria até te perguntar, assim, como desenvolver essa objetividade? Porque, de fato, é algo que a gente preza muito aqui, né? A gente treina, a gente faz diversos treinamentos, faz cartilha de plain language, a gente faz diversas questões, mas vocês ainda são muito mais objetivos. Então, como que você A gente é muito isso? cobrado para ser objetivo e assim, eu preciso desenvolver muito mais, assim, como advogado a gente tem esse costume de falar muito, de escrever muito, né, de querer discorrer, explicar por A mais B e C e aí fechar tudo com um laço maravilhoso. E as pessoas, o que a gente aprende, né, é que você precisa ser direto na mensagem. Sim. De uma forma que a pessoa bata o olho, ela entende o que você está falando, com a sua recomendação, e isso é um exercício constante. Eu, muitas vezes, escrevo algo que eu acho que eu estou arrasando na objetividade, e aí volta para mim assim, tá, mas acho que dá para ser mais curto. Ainda acho que dá para ser, né? Sempre dá para melhorar um pouco. Mas isso é o X da questão, né? E para tudo, né? Seja no e-mail, no resumo de uma notícia, nas nossas peças, né? A gente tenta sempre deixar tudo mais objetivo possível, mas às vezes a gente tem um apego, né? Aquele argumento, sim, a gente não quer tirar. E é um grande aprendizado, mas eu diria que talvez esse seja um soft skill, por que não, do trabalho, né? A objetividade. Eu acho que esse sim também é algo que a gente valoriza bastante, faz diferença no dia a dia, né? Porque hoje em dia ninguém tem tempo de nada. Então, a leitura ela precisa ser algo
intuitiva e rápida. Então, eu acho que é um bom ponto esse da objetividade, Bruno. Não tinha pensado nisso. Não, vocês conseguem superar na objetividade. Não, eu tenho até uma Sem história... perder, mas sem perder o essencial. Então, é realmente a objetividade necessária ali. Eu leio e releio e falo, tá, o que eu que posso dá pra tirar cortar? daqui que não vai atrapalhar o entendimento Sentido. final do negócio, sabe? Qual é a mensagem que eu quero passar aqui? Mas isso é engraçado, porque eu sempre tenho que reduzir mais e mais e mais, não é... E como prova de que isso é verdade, no Facebook, no meu secondment, uma das primeiras tarefas que eu fiz era alguma opinião jurídica, sim ou não, para um determinado assunto. Eu fiz um super direto em um parágrafo. O que foi, finalmente, para a área interna que estava precisando de assistência era: siga. Foi uma palavra. Pode seguir. Eu consigo imaginar isso acontecendo. E foi isso. Ou seja, sempre dá para ser mais objetivo ainda, porque realmente, posso ir ou não posso, jurídico? A pergunta era, tá viável, é viável ou não é viável? E tudo volta para confiança, né? Eu confio no meu jurídico, que é absolutamente bom, né? No jurídico da empresa, né? Do Facebook é super competente. Se eles falam que sim, é sim. Se falam que não, é não. Então, ou é sim ou é não. E isso mata o advogado, né? Porque o advogado gosta do quê? Depende. Eu tenho embasamento. Precisamos avaliar, né? Nunca é um... Como assim, sim ou não? Exato. Tudo pode ser, né? Tem um contextual, né? E aí, quando você precisa traduzir isso, não dá pra você fazer eternamente. Siga ou não Mas siga. sempre dá pra cortar. Sempre dá pra cortar. Sempre dá pra cortar e manter a qualidade, que eu acho que é o isso. importante. O importante é o aconselhamento jurídico de qualidade e sem maiores delongas, talvez. Você me lembra de uma outra pergunta aqui. Você falou muito da questão da gente tentar antecipar, né? A gente acompanha notícias, acho que hoje em dia com inteligência artificial, robôs, as notícias chegam muito rápido para todos. Mas o que você disse que é importante, que contribui para vocês ali, né, do nosso lado, como a gente pode contribuir, é a gente trazer essa análise de impacto. Uhum. E, de novo, trazendo gancho para a sua questão da forma, da comunicação. É uma pergunta rápida aqui, a gente nem combinou nada, mas me veio aqui prestando serviço para vocês. Como que você acha que é ideal receber essa notícia? Receber a notícia só com a manchete e já falar o impacto é esse? Você prefere um call? Qual que é a melhor forma que você acha que a gente pode comunicar questões que estão acontecendo ou no mundo jurídico ou mesmo na economia que possam impactar os produtos e os serviços? É um boletim? É um e-mail? Qual é essa forma de comunicação que você acha, né? Prezando aí pela objetividade, pelos e-mails que já são muitos, né? O que você acha que seria o melhor formato? Ou não tem melhor formato? Depende do contexto? Advogada. Depende. Depende. Não, eu ainda sou fã do escrito, por escrito. E eu gosto do papel e da caneta. Acho que isso, no meu dia a dia, me ajuda. Eu não tenho tanto hábito de deixar tudo no digital. Eu gosto do por escrito. E eu acho que, trazendo para esse seu exemplo, eu acho que um boletim, um memorando, ele acaba sendo uma forma mais completa de você ter aquela leitura, talvez não exaustiva, acho que dependendo do tema, uma reunião cai bem, uma conversa, tudo isso, né? Ou passar a mão no telefone, vamos trocar uma ideia. Mas eu acho que esse subsídio por escrito, de uma forma objetiva, ele ajuda, e ele ajuda não só no nosso entendimento, mas também para dar visibilidade para outras áreas. Então, a gente trabalha com equipes, né, com os seus as suas outras incumbências, mas às vezes algum tema que pode tocar essas outras equipes, a gente nos ajuda muito poder compartilhar algo por escrito e uma análise de um escritório externo que é especialista no ramo. Eu entendo que isso é uma forma talvez mais completa de fazer essa análise. Perfeito. Você quer fazer alguma pergunta adicional? Eu ia agradecer muito a Dani, na verdade, pela presença, né? A gente sabe, falando que ninguém tem tempo pra nada, mas hoje em dia, então, o seu tempo aqui é muito valioso pra gente, de verdade, assim. A gente sempre gosta de ter você aqui, porque é sempre lá em casa, né? Eu me sinto em casa aqui, de verdade. Eu sempre que eu venho aqui, venho com muita alegria. E hoje, assim, olhando pra vocês, eu consigo fechar o olho e pensar, olhando pra vocês em 2016, quando a gente mal se conhecia, mas estava junto ali no front. Não, nós três juntas no front, total. Foi total isso. Aprendendo fax, a salinha do fax. Nossa, passa um filme pela nossa cabeça. Quase, né?
Como anos, pode, gente, né? 2026, ano que vem. Verdade, quase 10 Ano que vem anos. são 10 Não anos. é? Acho que a gente tem que Nossa. fazer um evento para comemorar esses certeza. 10 anos que a gente se conhece, pelo Com menos. certeza. Não, 10 anos juntas na batalha do Juntas. digital, eleitoral e qualquer outra que tiver aí no mundo de tecnologia. Mas de verdade, muito obrigada, Dani, porque não é fácil conciliar tudo. E é sempre muito bom ter você aqui. Em breve vai ficar mais pertinho, vai ficar mais fácil ainda de você estar com a gente. Agora nós vamos ser vizinhos, eu estou muito animada e muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada mesmo de poder falar um pouco sobre o meu tempo aqui no Tozini, que foi um tempo muito feliz na minha vida, né, profissional e que eu guardo com muito carinho. Tenho amigos daqui do Tozini até hoje, muito queridos e só tenho boas lembranças. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Dani. Eu queria também finalizar, pessoal, que a Dani ela deixou uma marquinha registrada. Ela falava que tinha até ciúmes, que alguns advogados... Você já sabe do que eu vou falar, Sei. né? Eu falava, Eu devo sei. ter até ciúmes, porque todo mundo pegou a finalização do e-mail com um abraço. E hoje Mandei isso ontem. eu falo, eu também peguei isso e agora virou um abraço que é muito mais simpático, muito mais simpático, gentil. Como a Dani. Exato, isso assim é o seu espelho, é o espelho da gentileza e simpatia sua, Dani. Então, assim. Puxa vida, muito bom. obrigada. É Eu muito acho isso legal. muito engraçado e hoje eu não Nossa, uso pegou, tanto. né? Eu Pegou muito. preciso retomar. Isso foi um costume que eu peguei no no meu... português acho que fica mais... E se puder mandar muita coisa em inglês também. Inglês você já criou um mais Não, gentil? Não, inglês não é tão legal, assim, Não, como kind a gente, um regards. abraço. Não Muito, fica muito igual. protocolar. Muito Em protocolar. português é mais legal. Você pode mandar em português, fica legal. Um abraço. Um toque de Brasil É ali, uma né? brasilidade. Um abraço. A marquinha registrada, Dani. É a sua carinha, assim. É muito legal ter Que você bom, aqui. fico feliz que uma marquinha ficou. 10 anos Obrigada. depois, firme e forte. Segue. Muito bom. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. E obrigada, pessoal. Aguardem o nosso próximo episódio. Mais um prazer aqui ter a Dani. Já tivemos Ana, Júlio, Thaís Tercer. Uma turma boa. Uma boa turma aqui. É sempre muito bacana trazer o pessoal que trabalhou conosco e que continua trabalhando agora conosco do outro lado e nos isso. dando dicas. Muito isso. obrigada a todos. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, pessoal.